paz do Senhor, tudo bem? Meus irmãos, vamos começar agora uma nova leitura, a leitura da carta de Tiago. Bom, eu falei que não ia acabar, falei que nós vamos continuar. E quero deixar uma notinha de observação. Você já parou para pensar quantas pessoas que não sabem ler e nem escrever? Então, já parou para pensar quantas pessoas que estão dentro da sua igreja e que pode estar com esse problema? Que tem muita vontade de ler as escrituras, mas elas não conseguem ler? Então, Deus, por sua infinita graça e bondade, Deus usou o mecanismo do YouTube, os áudios. Deus deu sabedoria aos homens. Para quê? Para criar esse aplicativo, para criar esse mecanismo, não para você ficar assistindo futebol, para você ficar vendo essas suas novelinhas, ficar vendo as coisas, mas como um ato de evangelismo. Então, meu querido amigo, mande esse áudio. Se você conhece alguém que não sabe ler nem escrever, mande esse áudio, porque eu tenho certeza que ele será edificado, como você também vai ser edificado. Amém? Então vamos começar a leitura do livro de Tiago, da carta de Tiago. Fique com Deus e compartilhe essa nova leitura. Até mais. Tiago, autor desta carta. Tiago, irmão do Senhor. Quando ela foi escrita, por volta dos anos 50 depois de Cristo. Qual é o propósito desta carta? Transmitir a sabedoria do Senhor às congregações dispersas entre as nações gentias. Tiago, capítulo 1, dos versos 1 a 27. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante e em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado.